Olá! Seja muito bem-vindo ao Casa da Árvore. O meu nome é Rafael e hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre como construir masmorras. As masmorras são um aspecto quase que essencial do RPG de mesa. Não só porque o maior sistema de RPG e o mais conhecido tem masmorra no próprio nome. Afinal, Dungeons and Dragons não seria Dungeons and Dragons se não tivesse as dungeons. É mesmo, é? Mas afinal, o que é uma masmorra? Uma masmorra é uma área delimitada, um local confinado por onde se tem várias entradas, várias saídas ou uma entrada e nenhuma saída e que apresenta desafios, sejam eles sequenciais, em labirinto, em ciclos, seja qual for o formato. Mas como eu sei que o meu desafio é bom para essa masmorra? Pelo contexto. Várias pessoas fazem masmorras todos os dias para jogar suas aventuras de RPG. É possível encontrar várias masmorras prontas para jogar em livros prontos, livros que só tem masmorras ou livros de aventuras que tem incursões em masmorras. A gente cita vários exemplos aqui, como a própria Mina Perdida de Phandelver, que já vem com várias masmorras para serem exploradas. Mas vamos ao princípio. Existem meios de se fazer uma masmorra e fazer com que a masmorra seja, de fato, um conceito válido e muito positivo para o seu RPG. Isso falando como mestre, mas também funciona como jogador, para você identificar o trabalho que o mestre teve em elaborar essa masmorra. Eu, pessoalmente, tenho algumas dicas que eu posso passar para vocês. Vai ser útil para vocês iniciarem nesse processo de criação. A primeira dica é: evite as mega masmorras. Mega dungeons, mega masmorras, mega dédalos, chame do que quiser, tem vários nomes, várias pessoas chamam de jeitos diferentes, mas são masmorras extensas, muito extensas. A primeira vez que eu joguei RPG, eu lembro claramente que um dos meus sonhos era poder fazer uma campanha no mesmo pique da incursão sobre as minas de Moria. O problema é, Moria é enorme. Uma cidade anã abandonada é uma ruína enorme. E isso demanda tempo e também fica chato em algum nível, porque você não vai ver cenários diferentes. Então, ela tem um aspecto que, para quem está iniciando, é muito difícil de narrar, porque uma mega masmorra é, na verdade, um cenário de jogo e não simplesmente a dungeon. Os desafios estão alocados nela como se fossem sandbox, mas ela é o cenário, ela é como se fosse o trânsito, a viagem, né, dos personagens por uma determinada área. Então, a forma como se encara e como se narra uma incursão em uma grande masmorra transforma o seu jogo em outra coisa. A segunda dica é: pense pequeno e simples. Você não precisa fazer uma masmorra muito elaborada. A maioria das masmorras, e boas masmorras que a gente tem por aí, elas têm apenas 10 câmaras, o que já é algo além do que se é realmente necessário para se fazer uma boa masmorra. Porque existem aí várias formas de fazer masmorras, e uma das mais famosas é o Five Room Dungeon, que é a masmorra de 5 salas. Você só precisa de 5 salas para fazer uma masmorra. E isso não está errado. Não significa que apenas as 5 salas têm que ser utilizadas e que você não pode utilizar mais. Não, você pode, mas saiba que existe uma maneira de transformar o seu processo de criação em uma coisa mais simples. Eu, pessoalmente, faço muitas masmorras maiores do que 5 salas, mas elas têm aspectos diferentes. E um desses aspectos é o que eu vou falar agora. Pense na sua masmorra como se ela fosse 3D. Eu sei que isso vai parecer idiota, mas quando você está jogando, embora você desenhe a masmorra num papel quadriculado chato e liso, geralmente a gente acaba tendo a impressão de que uma masmorra tem que seguir sempre um mesmo nível. Eu discordo amplamente dessa visão. Inclusive, eu acredito que incursões sobre masmorras é sobre ver os níveis e conseguir enxergar o local onde você estava e o local que era inacessível antes e que agora você está passando. O que significa isso? Por exemplo, se você faz uma passagem, né, seja ela uma ponte de pedra, por cima
de uma sala que você estava enfrentando monstros agora há pouco, dá a impressão de evolução. Você está indo para um local que você já viu e também atribui outras formas de se jogar e explorar essa masmorra. Como assim? Você pode muito bem usar uma magia de voo e ir até essa ponte ou ir até essa passagem acima da câmara onde você está e simplesmente acessar ela direto, sem ter que passar por corredores, sem ter que passar por outros desafios. Isso torna o jogo mais desafiante para quem está jogando. Um dos melhores exemplos que eu tenho de masmorras 3D é as próprias masmorras do Zelda Ocarina do Tempo. Esse jogo, ele é uma obra-prima, mas principalmente pela construção das masmorras presentes nele. Porque, embora elas sejam bobinhas, entre aspas, porque o jogo ainda é um jogo infantil, mesmo que seja de décadas atrás, ele apresenta uma grande linearidade na história e as masmorras funcionam de forma extremamente diferentes uma da outra. Você pode muito bem resolver um puzzle e subir um nível, resolver outro puzzle e subir outro nível. Tem masmorras que não tem esses puzzles, tem masmorras que tem puzzles que podem ser resolvidos em momentos diferentes, você não necessariamente tem que fazer um para depois fazer o outro, tá? E tem as masmorras lineares. A grande sacada é que todas elas têm um pouquinho do que eu passei para você, que são, você pode ver os locais onde você tem que chegar e você consegue perceber a profundidade e a complexidade daquela estrutura, falando de arquitetura. É básico, a gente tem que saber que se nós descemos 2 lances de escada, se nós vamos voltar ao mesmo nível, nós temos que voltar 2 lances de escada. Não tem como a gente subir a mesma altura com um lance de escadas menor, porque a escada teria que ser muito íngreme. Isso é um conceito de arquitetura básico que se precisa na hora de fazer uma masmorra. Ah, agora eu entendi! Outra dica super importante é: considere que a sua masmorra deve ter um contexto. Esse contexto, ele existe para quê? Para povoar a masmorra com algo que faça sentido e principalmente para contar a história daquele lugar. Porque essa ruína, masmorra, caverna, prédio, seja lá o que for, não é apenas uma estrutura perdida no mundo. É, na verdade, um local que tem uma história, que está sendo povoado por alguma coisa, alguém, criaturas, seja o que for. E essas criaturas, elas foram para lá por algum motivo. Ter essa história presente no local vai fazer com que você consiga definir melhor a sua masmorra. O exemplo mais claro disso é fazer uma fortaleza com bandidos. Os bandidos foram para lá por algum motivo, seja que eles estão se escondendo após realizar um roubo, seja porque eles tomaram o forte do proprietário anterior, mas tem um motivo para eles estarem lá, tem uma história por trás daquela fortaleza que agora está dominada por saqueadores. Estes são apenas alguns dos conceitos que vão te ajudar a construir a sua masmorra, vão te ajudar a dar uma cara e vida para os personagens que vivem nela, sejam criaturas, sejam personagens NPCs, sejam bandidos, seja o que for, tá? Lembrando, tudo isso são apenas dicas de conceitos que você pode utilizar. Existem vários outros que você pode utilizar e deve para experimentar, para entender, para ver qual funciona melhor com você. Eu, com essa conclusão, eu fico por aqui. Eu agradeço demais a sua presença. Obrigado por assistir esse vídeo. Se inscreve no canal, curte ele, compartilha com outras pessoas que você acha que vão se interessar pelo conteúdo e falou!